Isso, eu digo em nome de Jesus, amém? O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Amém? Evangelho de João, no seu capítulo 6, e o versículo 60, é o texto base, a qual Deus vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: tudo é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de eu entregar, sendo um dos 12. Amém? O Espírito Santo de Deus que abençoa e que venha falar em nossos corações, em nome de Jesus. Vai para o nosso assento. Nessa noite eu gostaria de pregar para os irmãos, falar a respeito da imutabilidade, da infalibilidade e do poder da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela não muda, ela nunca muda. Ou seja, a palavra de Deus, ela é infalível. E a palavra de Deus, ela é poderosa para surtir efeito em nossas vidas e em nossos corações. Eu gostaria de pregar isso. Sobre isso que eu gostaria de pregar. Nós vemos que Deus, Ele cria um homem, coloca ele num jardim muito bonito, perfeito, e coloca ele ali para ele cuidar daquele jardim. E nós vemos que lá no Éden não havia luta, não havia guerra, não havia contenda, não havia depressão, não havia tristeza. Nós vemos que antes da queda do homem não havia problema nenhum. As pessoas não tinham doença, não ficavam deprimidas. Não havia isso no Éden. Até que o homem, ele se desliga de Deus. Ao desobedecer ao Senhor, seu Deus, o homem ele se desliga de Deus. E a Bíblia fala que Deus expulsou o homem daquele jardim. E nós vemos que agora, Deus ele tenta trazer, nós vemos que desde o princípio, desde que o homem ele caiu, Deus ele tenta trazer novamente o homem para o Éden. Deus ele tenta trazer o homem novamente para eles voltarem a ser felizes. Porque quando o homem ele se desliga de Deus, ele deixa de ser plenamente feliz. Ele deixa
de ser completamente, um ser satisfeito, completo. Então, quando o homem cai, Deus, depois disso, ele tenta trazer o homem para si novamente, a fim de que ele pudesse gozar da alegria, da felicidade, a fim de que ele pudesse gozar de tudo que é bom. E a forma pela qual Deus, ele tenta trazer o homem à felicidade, a ele ser feliz, a ele ser um ser completamente satisfeito, é através de sua palavra. A palavra de Deus, ela serve para nos guiar e nos levar a um caminho de perfeição, a um caminho de glória, a um caminho de felicidade, a um caminho de amor, de perfeição. A palavra de Deus serve para nos instruir na verdade, a fim de nos fazer homens e mulheres de Deus, a fim de produzir nossa salvação. Hoje, antes de sair de casa, ao chegar no serviço, eu falava para o Senhor, eu clamava em meu coração, eu falava: Senhor, que a sua palavra seja atuante em meu coração, e venha gerar cada dia arrependimento, e venha gerar cada dia em mim, Senhor, força, para mim poder caminhar nessa vida. Que a sua palavra em meu coração a cada dia seja atuante, e venha gerar vida, venha gerar alegria, paz, e tudo aquilo que é de bom, porque eu creio no poder da tua palavra, eu creio em sua palavra, pode fazer tudo isso para mim. Então se existe um meio pelo qual o homem pode voltar a ser feliz e ter a felicidade, ser um homem bem-aventurado, esse meio é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liga a Deus novamente. Por isso, o salmista, no Salmo 119, ele gastou 176 versículos, nos mostrando o valor da palavra, nos mostrando a preciosidade da palavra, nos mostrando que a palavra é necessária, nos mostrando que a palavra é viva, nos mostrando que a palavra é eficaz, nos mostrando que a palavra ela é mais preciosa que o diamante, é mais preciosa que o ouro, nos mostrando que a palavra é pura, nos mostrando que a palavra é importante para nós, para evitar que nós venhamos pecar, porque a palavra ela nos traz conhecimento, ela desperta a nossa consciência, ela desperta o nosso ser e nos mostra que existe um Deus, e esse Deus ele tem lei, tem estatutos. E nós devemos seguir essas palavras. Mas, para algumas pessoas, para alguns homens, como Pedro, a palavra de Deus é vida eterna. Para outros, a palavra de Deus é algo que aborrece e destrói a sua felicidade, que foi construída com a mentira, com a corrupção e com o dinheiro sujo. Para outros, a palavra de Deus, ela até é agradável, porém, se eu seguir ela ou deixar de seguir, tanto faz, tanto faz. Entrando agora no texto que eu li, Jesus ele pregava um sermão na sinagoga em Cafarnaum, e ele dizia que ele é o pão da vida que desceu do céu, e que os pais deles, do povo dos judeus, eles não comeram o pão vivo do céu, mas ele sim é o pão vivo. Ele poderia dar vida, e todo aquele que não comesse do seu pão, de sua carne, e não bebesse do seu sangue, não teria vida. E depois desse sermão, nós vemos no versículo 60, que as pessoas, eles começaram a dizer: duro é esse sermão, quem pode suportar? E a Bíblia nos fala que, desde então,
Sabemos os discípulos, sabemos Jesus, que os discípulos começaram a murmurar entre si, dizendo e se escandalizar daquela palavra. Eles não compreenderam, por não compreender, estavam se escandalizando daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus ele afirmou. Aquelas pessoas começaram agora a abandonar Jesus. Mas Jesus disse isso para eles, no versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Enquanto Jesus fazia milagre, enquanto Jesus fazia sinais e maravilhas, havia uma grande multidão atrás dele. Muitos discípulos, além dos 12. Mas quando Jesus ele fez uma afirmação espiritual, aqueles que eram carnais, eles não conseguiram compreender a Jesus. Porque Jesus está dizendo para eles, a palavra que eu vos digo são Espírito. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. E a palavra que eu digo a vocês são Espírito. Então, se vocês não estão compreendendo essa afirmação, é porque vocês são carnais. E desde já muitos discípulos ali já não seguiam mais Jesus. E Jesus percebeu que só havia ali os 12. Você acha que Jesus ele mudou a sua palavra? Porque ele percebeu que alguns dos discípulos foram embora uns e só permaneceram os 12? Você acha que Jesus ele mudou o seu sermão para agradar? Não. Em vez de Jesus mudar a sua palavra, ele ainda virou para aqueles que permaneceram os 12 e disse o seguinte: vocês também querem ir? Vocês querem partir também como os outros partiram? E Pedro, virando para Jesus, disse: Senhor, para onde vamos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Jesus ele não mudou o seu sermão. Jesus ele não mudou a sua palavra, porque ele percebeu que mediante a sua afirmação que ele era o pão da vida, que desceu do céu, e que todo aquele que não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não teria parte com ele. Não teria parte com ele. Jesus ele não mudou, mas em vez de mudar, ele disse para eles: ou vocês querem também? A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela não pode ser mudada. O homem não pode mudar essa palavra, porque essa palavra não é dele. Essa palavra não pertence a mim e a teu povo. Ela pertence a Jesus, ela pertence a Deus. Então ela tem que ser pregada conforme ela foi escrita, conforme ela foi revelada. Quer agrade ou quer desagrade, quer aborreça ou quer, sei lá, alegra o coração de alguém. Ela é imutável. Ela é infalível. Porque tudo que as Escrituras Sagradas disse no passado se cumpre no dia de hoje. E cumpre-se-á no futuro bem próximo de nós. Jesus ele disse que ele vai voltar. Abra a vossa Bíblia comigo. No livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías capítulo 30. O verso 8, 9 e 10. Isaías 30, 8, 9 e 10. Diz: vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles, e aponta-o no livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Versículo 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, não tenhas visões em outras traduções,
E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, agradáveis, e tendes para nós enganadoras, lisonjas, ou seja, e tem para nós bastante ilusões em outras traduções. Olha só, parece ser algo meio que inacreditável. Deus ele pede para o profeta Isaías escrever essas palavras em um livro e fala para o profeta: esse povo ele é rebelde, eles são filhos mentirosos, eles não querem ouvir a minha palavra, eles não querem ouvir a minha lei. É meio que inacreditável nós tentarmos imaginar que um ser humano, que um ser dotado de inteligência, dotado de sabedoria, ele pode preferir ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade. Ali eu assisti o povo que estava dizendo aos profetas: olha só, profetiza para nós mentira, não profetiza para nós a verdade, não. Profetiza para nós coisas agradáveis, aprazíveis, que alegram o nosso coração, nos deixa de ilusões. Por favor, faça isso para nós, profeta. É algo meio que inacreditável, mas isso é uma realidade. O homem está em busca da felicidade, desde que ele se apartou de Deus, se desviou-se, caiu no pecado. O homem ele está em busca da felicidade. Mas toda a felicidade que é construída sobre a mentira, um dia ela vai se desmoronar. As pessoas, aqui o contexto aqui, as pessoas construíram a sua felicidade sobre a mentira, sobre o engano, sobre a corrupção, lavagem de dinheiro, sobre coisas que são erradas. Elas construíram o seu império, construíram os seus edifícios sobre a mentira. E a alegria delas estão ali no edifício, no seu império, naquilo que eles construíram sobre a mentira. E eles não querem que chegue diante dele um homem para lhe falar a verdade e dizer para ele: você tem que mudar de vida, você tem que abandonar o pecado. Porque ele sabe que se ele deixar o engano, ele tem medo de deixar todo aquele engano. Ele sabe que o seu império será destruído, irá se desmoronar. Por isso eles preferem viver uma vida de mentira. Por isso eles preferem viver no engano. Porque eles sabem que a verdade irá destruir tudo aquilo que eles construíram sobre a mentira e sobre o engano. Então eles preferem uma vida de mentira. Eles preferem ser enganados e viver uma alegria que é passageira, que é temporânea, que é transitório. Eles preferem isso. Eles preferem isso. Eles preferem uma mentira que lhe traz prazer do que uma verdade que lhe custa algo. Mas os filhos de Deus, eles não vivem sobre a mentira. Os filhos de Deus não constroem a sua felicidade sobre a mentira, sobre o engano e sobre a corrupção. Mas nós, filhos de Deus, construímos a nossa felicidade na pessoa de Cristo Jesus, em sua palavra, porque nós sabemos que essa felicidade, essa alegria, ela não é passageira, não é só nessa terra, mas essa alegria, essa felicidade irá se estender conosco até a eternidade, no céu de glória e de luz, na presença de Deus. As pessoas preferem ouvir mentira. A verdade aborrece eles.
aborrece eles. Um casal passando pela rua, de mão dada, todo feliz. E eu dizendo para o outro: você é minha mulher. O homem dizendo para a mulher: tu é minha esposa. E a esposa dizendo para aquele homem: tu és meu marido. Olha só que algo aborrecedor para quem quer ver a mentira. Mas aí chegou o profeta de Deus como João Batista e diz: esse homem não nasceu. Tu seduziu ele e arrancou ele da família, de sua esposa e de seus filhos. O homem que tu agora está, ele não pertence a ti. Você acha que alguém vai gostar disso? Dá para voltar, dá para nós entrarmos na Bíblia e lembrar de João Batista. Herodes todo feliz com uma mulher. E chegava o profeta e dizia para ele: Herodes, Herodes, essa mulher não é sua, ela pertence ao teu irmão. E será algo aborrecedor para ele e para aquela mulher. Porque a felicidade dele estava naquele relacionamento. Mas aquele relacionamento era uma mentira, era um engano. Foi construído sobre um engano e sobre uma mentira. E chega o profeta dizendo a verdade para eles: ela não é sua mulher. Então isso é algo aborrecedor para ele. A verdade, a palavra de Deus é algo aborrecedor para quem quer viver a mentira e o engano. Para quem constrói a sua felicidade na mentira e no engano. A palavra de Deus é algo que aborrece. É algo abominável para eles. Mas para nós, vamos dizer como o apóstolo Paulo falou, afirmou em Romanos 1,16: ele é o poder para nos salvar. Ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É o poder para nós. Abrimos a nossa Bíblia agora. Ezequiel 33, versículo 32. Ezequiel 33. Glórias a Deus. O versículo 32 diz o seguinte: eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas como é isto? Eis que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Agora, o cenário é outro. Agora Deus diz para o profeta: olha, as pessoas estão dizendo que eles vão até a ti buscar uma palavra. E agora o versículo 32 está dizendo que o profeta, que Ezequiel é para aquele povo como uma canção de amor, uma canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque eles até ouvem a palavra do profeta, mas eles não põem em prática. As pessoas, quando o profeta Ezequiel pregava, naquela época, as pessoas até ficavam maravilhadas com a palavra do profeta. As pessoas até gostavam. As pessoas simpatizavam com a palavra do profeta. Porque ele está dizendo que ele era como uma canção de amor para eles. Como alguém que tem uma voz suave, como uma canção suave. Alguém que tange bem. Era agradável ouvir o profeta Ezequiel. Quando o Senhor estava falando de Ezequiel,
É até agradável te ouvir eles. Eles dizem que é até agradável te ouvir. Mas infelizmente, eles não te ouvem. E não põem em prática tudo aquilo que eles ouvem da tua boca. Você lembra que eu falei? Para alguns, a palavra de Deus é a palavra de vida. Para outros, é algo que aborrece. Não falo no texto, por exemplo, de Isaías. E para alguns, é algo até agradável. Mas tanto faz eu praticar ou eu deixar de praticar ela. Essa é a situação do povo. Eu até me simpatizo com essa mensagem, Deus. Eu até acho agradável a palavra de Deus. Eu até acho bonito o pastor pregar. Eu até gosto de ouvir pregações, você sabe. Eu gosto tanto daquele irmão pregando. Eu gosto tanto daquela irmã pregando. Mas se não colocar em prática tudo aquilo que você acha agradável, tudo aquilo que você fica maravilhado, de nada adiantará. Não terá valor nenhum. Dizer, afirmar com os nossos lábios, a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Não terá valor nenhum nós pegarmos e dizer, olha só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não terá valor nenhum nós gostarmos de ouvir pregadores e pregadoras, se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Por isso não podemos afirmar tanto faz, tanto fez, eu ouvi a palavra de Deus. Não é assim. Ela não é apenas bonita, gostosa de se ouvir, mas ela é necessária para todo homem que é pecador. A palavra de Deus, ela é necessária. Ela é um fundamento, o único pelo qual nós podemos ser salvos é pela palavra de Deus. É ela que nos levará ao Éden novamente, é ela que nos levará à felicidade completa, à paz. É ela que nos traz refrigério. É ela que faz sossegar a nossa alma. É ela que nos faz aquietar quando nós estamos em meio à tempestade. Em meio quando o vento sopra sobre nós. É ela que nos faz nós ficarmos ansiosos e preocupados. Ela que gera fé em nosso coração. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ela que nos ensina o caminho da salvação. Ela que gera em nossos corações temor por Deus. Porque o salmista diz no Salmo 119: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ela que vivifica o nosso ser. Ela que mortifica a nossa carne. Ela que produz vida e vida com abundância. Ela que é o manual de instrução. Ela que é a bússola que guia o homem perdido em meias trevas. Ela que é o martelo que esmiuça a penha, que quebra o coração duro do homem. Ela que quebra todas as nossas convicções, todas as nossas razões. Ela que ao entrar no nosso coração, ela que ao penetrar no nosso coração, gera vida. Ela que produz resultado dentro do nosso ser. Ela que forja o nosso caráter. Ela que trabalha pelo nosso ser. Ela que nos muda. Ela que nos ensina o perdão e nos ajuda a ter força e capacidade para perdoar. Ela que faz o homem amar a tua esposa e a tua esposa amar o homem. Ela que faz os pais educar os teus filhos na palavra. Ela que faz os seus filhos respeitar
seus pais e ser obediente a eles. A palavra de Deus não é apenas linda, não é apenas maravilhosa. Ela não pode ser apenas algo agradável de se ouvir. Ela tem que ser para nós o poder de Deus que nos salva. Ela tem que ser para nós algo necessário e fundamental. Ela tem que ser para nós tudo isso. Porque ele fala para ela, independente se o homem crê ou deixa de crer. Ela é imutável. Ela é infalível. E ela é poderosa para mudar o coração do homem. Hebreus 4:12 diz que a palavra ela é viva e eficaz. Ela tem vida. Ao penetrar o nosso coração, ela mexe com o nosso interior, porque ela tem vida. Livros e mais livros foram escritos nessa vida por autores. Mas com o passar do tempo, ele vai no esquecimento. Mas a palavra de Deus, de geração em geração, ela é o livro mais vendido, é o livro mais lido, é o livro que as pessoas mais dão testemunho que ao ler ele, a sua vida foi mudada. Isso é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Por isso, não se aparte dela. Não permita que a sua felicidade seja construída sobre o engano, sobre uma mentira, sobre uma farsa, sobre uma ilusão. Mas permita que a sua felicidade seja construída sobre a verdade, sobre a luz, para que você nunca venha ser confundido, para que você nunca venha ser uma pessoa frustrada. Mas custa-me buscar. Viva a verdade. Pregue a verdade. Ande na verdade. Ela pode até lhe custar algo. Mas saiba de uma coisa. No final de tudo, quando você receber a coroa da vida, você vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, valeu a pena te ouvir. Valeu a pena te ouvir. Eu paguei um preço para ser fiel. E nós pagamos um preço para ser fiel porque nós procuramos ser justos. Somos justos no mundo dos injustos. Então, quando nós, em um mundo injusto, corrupto, mau, nós procuramos seguir a justiça, fazer a justiça, viver a justiça, nós pagamos alguns preços. Mas vale a pena. Permaneça de pé. Em nome de Jesus. Permaneça não. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor Jesus. Amém. Os casais podem vir aqui na frente e orar. O vídeo dos vídeos. Glória a Jesus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. O mundo passa juntamente com a sua consciência, mas todos aqueles que fazem a minha vontade, esses permanecem para sempre. Por isso, construa a sua felicidade sobre aquilo que é eterno. Construa sua felicidade sobre a palavra de Deus. E você nunca vai se decepcionar. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela não é apenas, Pai, agradável, maravilhosa,
ela não é apenas uma canção de amor, mas ela é necessária. Ela é importante, é fundamental para nós. Eu quero falar com o salmista nesse momento, ó Deus. O Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu possa vir perceber as maravilhas da tua lei. Nos ajude a enxergar, Senhor, os benefícios de tua palavra. E ao enxergar esses benefícios, Pai, que o teu Espírito nos ajuda a andar em tua palavra, a fim de nós encontrarmos, Pai, uma felicidade que não é falsa, uma felicidade, Pai, que não é ilusória, uma felicidade, Pai, que não é passageira, mas uma felicidade, Pai, que é verdadeira, que é firme, que é fiel, que é confiável. Nos ajuda a ser feliz, ó Pai. Nos ajuda a voltar ao Éden, a voltar ao jardim da inocência e te encontrar na viração do dia e conversarmos com o Senhor, e que a nossa alegria esteja no relacionarmos com o Senhor, que a nossa alegria esteja, Pai, em servir a Ti, em estar em tua presença. Não permita, Pai, que nada nesse mundo venha nos enganar, venha nos entreter e tentar avançar o nosso coração, Pai, da verdadeira alegria, do verdadeiro propósito da vida. Mas que o teu Espírito, ó Pai, nos fortaleça, firma os nossos pés, blinda o nosso coração do mal, nos capacita, Pai, na verdade. Abençoa os casais, abençoa os lares. Pai, em nome de Jesus, abençoa os lares, abençoa, Pai, a nossa família. Nos ajuda a construir, Pai, a nossa vida na verdade, para que possamos ser felizes. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E que todos venham ver que o nosso lar, os nossos filhos, que a nossa família é abençoada. Que nós possamos, Pai, como igreja, se distinguir, se diferenciar daqueles que não servem a Ti. Que eles venham perceber que a bênção do Senhor está sobre o nosso lar, porque nós observamos a Tua lei, observamos a Tua palavra, nós seguimos Ele, e a Tua bênção repousa sobre a nossa face, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então abençoa a Tua igreja, abençoa a família, abençoa esse bairro, abençoa, Pai, essa cidade, esse Brasil, abençoa o mundo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha completar tudo aquilo que eu, como homem falho e limitado, não fui capaz de fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, graças a Deus, mais essa rica oportunidade que nos dá, né, irmãos? Obrigado. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos leve paz e segurança para os nossos lados, e também orar pela família da dona